Olá, mais uma manhã nesse quadro Café com Reflexão e hoje, logo neste início de semana, quero estar meditando a palavra do Senhor com vocês e para vocês, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E quando a gente analisa bem este contexto de Paulo escrevendo Gálatas 5, aqui do 19 até o versículo 21 e posteriormente do 22 a seguir, 22 e 23, ele está mostrando aqui o que nós chamamos, tanto na teologia quanto na filosofia, de ambivalismo. E dentro desse conceito do ambivalismo mesmo, a gente até traduz também como dualismo, não é? Dualismo, aquilo que caminha do lado do outro, mas são diferentes. E Paulo ele vai estar trabalhando, ainda que a Bíblia ela não está trabalhando com ambivalismo, nem com dualismo, nem com maniqueísmo, nem com zoroastrismo, que são formas de criar a existência do bem e do mal de igual força para trazer o equilíbrio, não é? Mas a Bíblia ela vai estar trazendo sempre a proposta da luz, sobrepondo as trevas mesmo, e dentro desta compreensão do mal como sendo inerente à própria natureza pecaminosa do homem, não como sendo algo que Deus criou, trazendo esta proposta que a gente não joga com ambivalismo dentro da palavra de Deus, senão que a gente joga com a palavra de Deus como sendo verdadeira, e posteriormente é muito comum os escritores bíblicos mostrar a verdade, mostrar aquilo que é falso, mostrar aquilo que é puro e mostrar aquilo que é impuro, mostrar aquilo que é verdadeiro e mostrar aquilo que é mentira. E neste contexto, Paulo ele está trabalhando justamente dentro desta proposta a condição daqueles que andam no Espírito ou são conduzidos pelo Espírito Santo, e a condição daqueles que andam segundo a carne, ou aqueles que andam segundo as obras da carne, ou a ação da própria carne. E com isto a gente vai compreender, irmãos, algumas coisas que talvez o simples fato de lê-los, ou de ler esta referência, passa desapercebidos, mas a questão é que quando estamos falando de obras da carne, nós estamos falando de condições que agridem a santidade de Deus, a santidade do próximo e a minha própria santidade, ou a santidade pessoal. Por exemplo, quando a Bíblia está falando que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, dentro deste contexto, prostituição, impureza, lascívia, a gente vai estar agredindo a santidade do próximo. Então, toda a estrutura que traz a esta condição da prostituição, da impureza, da lascívia, não é? A gente, de alguma forma, vai estar agredindo a santidade do próximo, porque nenhum pecado desses é um pecado contra si mesmo, mas é um pecado que você comete contra outra pessoa, ou você precisa do próximo para que ele seja, de fato, efetuado, executado. Então, a inimizade, porfias e ciúmes, iras, discórdias e dissensões, a gente vai trabalhar dentro de um outro contexto também, mas este primeiro aqui, prostituição, impureza e lascívia, é alguma coisa que você vai estar cometendo contra o próximo mesmo. A prostituição você não prostitui só. Quando você está falando também da impureza, este contexto de impureza trazido do original mesmo, é todo tipo de impureza que se comete dentro daquilo que a gente chama do aspecto sensual, da sensualidade. Inclusive, esta palavra impureza, ela também é forçosamente, alguns originais gregos, para uma palavra chamada malakoi. Estava falando de impureza, está falando até também como obras da carne,
o ato do relacionamento homossexual, tanto macho quanto feminino, e a lascívia é aquele desejo desenfreado por sexo, e esse desejo desenfreado por sexo também você vai estar cometendo contra outra pessoa e não contra si mesmo. Você tem um desejo e esse desejo ele só pode ser culminado quando então tem a segunda pessoa, a outro, próximo, não é? E ainda a Bíblia está falando aqui, em outra versão, de orgias e dissensões, não é? Também como sendo algum tipo de pecado que você está agredindo a santidade do próximo. Mas quando você trabalha também dentro deste outro conceito da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, das porfias, dos ciúmes, da ira, da discórdia, das dissensões e das facções, isto é um tipo de obras da carne que agride a santidade do próprio Deus, principalmente quando se traz o carro-chefe, né? Deste segmento mesmo, que começa com idolatria e feitiçaria. E assim, todo feiticeiro é idólatra, todo idólatra é feiticeiro. A compreensão ainda de João Calvino, um dos reformadores protestantes, ele traz a consciência de que a mente humana é uma fábrica de produzir ídolos, não é? E esse conceito da prostituição mesmo, esse conceito da idolatria, ou esse conceito da idolatria e da feitiçaria, é algum tipo de agressão contra a santidade do próprio Deus, porque a própria Bíblia está falando: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Mas quando a gente trabalha também dando sequência a esse conceito das obras da carne, a gente vai trabalhar também em cima destas condições que eu falei, que agride o próximo, né? Agride a santidade do próximo, agride a santidade de Deus. Tem um tipo de prática da carne, ou de obras da carne, que agride a sua própria santidade também, não é? Muitos de nós pensamos que, não, a minha santidade é o outro que tem que agredir, eu mesmo não posso agredir. Mas aí a Bíblia está falando ódio, impureza, libertinagem, ciúmes, iras, egoísmo, invejas, embriaguez, mas trazendo dentro desta versão que eu estou lendo para vocês, é uma versão, nova versão internacional, então traz melhor uma consciência daquilo que de fato a gente consegue atualizar dentro da nossa língua portuguesa nos dias de hoje. A Bíblia está então nos trazendo que você tem que fazer uma opção como cristão. Você permite as obras ou fruto do Espírito Santo, ou você permite as obras ou fruto da carne? Sabendo que o fruto da carne, Paulo ele vai estar discorrendo sobre isto, e mais uma vez quero lê-los para vocês, não é? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, não é? Então, estas obras da carne propostas por Paulo aqui traz um tipo de agressão contra a santidade de Deus, um tipo de agressão contra a santidade do próximo e um tipo de agressão contra a sua própria santidade. Compreenda, você serve um Deus, e este Deus que você serve, a Bíblia diz que você tem que amá-lo, e o próprio Jesus diz que toda a lei se resume neste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Logo, se você ama a Deus, você tem que amar o próximo. Então você tem que zelar pela integridade de Deus na sua vida, você tem que zelar pela integridade do próximo também na sua vida, não cometendo nenhum tipo de obras da carne contra ele. E você, do ponto de vista bíblico, a Bíblia diz: Deus te criou, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, te fez alma vivente, posteriormente Cristo te regenerou, Ele te justificou, Ele te santificou, Ele te trouxe a capacidade de outra vez estar em plena harmonia com Deus, e todas as vezes que você agride esta santidade pessoal, caindo para o ódio, caindo para a impureza,
para a libertinagem, para o ciúme, para a ira, para o egoísmo, para a inveja, para a embriaguez, você está agredindo a sua própria santidade pessoal. Então, quero deixar aqui para vocês, para o início de semana, não agrida a santidade de Deus, não agrida a santidade do próximo e sequer agrida a sua própria santidade, mas tenha em si a compreensão de que Deus te chamou para a luz, Deus te chamou para ser santo, para ser puro, e Deus te chamou para a liberdade. Não use desta liberdade para dar vazão à carne, mas use desta liberdade para poder então celebrar, adorar com plena liberdade, com plena certeza de que agora você está perante este que é todo-poderoso, que é soberano, que te salvou, que te redimiu e que te resgatou das trevas. E que o Senhor possa te abençoar ricamente neste início de semana. Fique na paz, beijo na alma, beijo no coração e até a próxima.